Olá, queridos. Deixa eu perguntar para você. Você em algum momento já se perguntou como buscar a unção de forma mais rápida? Existe algum atalho? Existe algum caminho? Você já se fez essa pergunta? Um dia eu me fiz essa pergunta, perguntei ao Espírito Santo, e a resposta que ele me deu foi que não existe atalhos nem caminhos. É uma resposta óbvia, mas a gente busca mesmo assim a resposta para ela. E o Senhor disse para mim que existem 4 meios de nós de fato recebermos a unção, seja ela por imposição de mãos e ela permaneceu, seja direta pelo próprio Deus, que é através do relacionamento, através do caráter, do servir e do aprender. Pastor, como assim? Quando nós nos relacionamos com o próprio Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, nós começamos a nos alinhar ao caráter de Cristo. Sabe, a gente vê as pessoas sendo tocadas pela onda de unção, pelo poder de Deus, caindo arrebatado pelo Espírito Santo, e nós falamos que isso é o alto nível de unção, o alto nível do poder do Espírito Santo. Só que eu quero te dizer que isso não tem nada a ver com alto nível. Isso tem a ver com o derramar do Espírito. Em Joel vai dizer que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, Ele pode derramar o seu Espírito sobre todos. A questão não é o derramar do Espírito sobre todos em cima, mas é gerar o caráter onde a unção ela é permanente não só sobre você, mas dentro de você. Então, quando você se relaciona com o Espírito Santo, você começa a ser moldado e você começa a ser cheio do Espírito Santo. O seu caráter começa a ser trabalhado. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho essa garrafa de óleo que eu ganhei de um profeta que veio lá de Israel. Imagine que você é esse frasco. Amém? O seu caráter vai ser a tampa desse frasco. Quando você se relaciona, antes de você se relacionar com Deus, você era somente o frasco. Não tinha um azeite, não tinha um óleo que simboliza a unção. Então, o que vinha, caía. Só que a partir do momento que você... Nossa, cheiroso demais, meu Deus. Só que no momento que você começa a se relacionar com Ele, se relacionar com Deus, o seu caráter começa a ser gerado. E diante disso, você começa a ser um recipiente que pode carregar a unção, amém? O óleo do Espírito, ele começa a fluir dentro de você, ele começa a habitar dentro de você. Ele não somente fica aqui dentro, mas quando você manifesta ele, ou seja, o seu caráter revela ele, o cheiro do azeite, o perfume do azeite, que é a unção do Espírito também, começa a contagiar todo o ambiente. Então o único meio do nosso caráter ser formado, para que de fato a unção venha sobre nós, ou a unção permaneça em nós, é através do quê? Do relacionamento. O relacionamento ele sempre vai nos levar a 3 coisas. Primeira, a transformar o nosso caráter. E o único meio de transformar o nosso caráter é através do relacionamento com o Espírito Santo. O segundo passo é o servir. Porque é no tempo de servir onde Deus ele capacita o nosso caráter de entrega, de submissão. Toda submissão ela gera uma autoridade. Se eu não me submeto, eu não carrego autoridade. Eu posso andar no nível raso, eu posso andar, num baixo nível de unção. Isso daí, você recebeu a Jesus, ao Senhor, você recebeu o Espírito Santo, você anda no nível de unção, mas não é um nível de unção de caráter e de autoridade profunda. Amém? Você anda no nível de unção como se você fosse esse frasquinho aqui pequenininho. Veja que se você olhar de perto, ele está cheio, ele tem a tampa. Então quando você recebe a Cristo, você recebe o Senhor, você começa a se relacionar, lá no comecinho você é como esse frasco. Só que o Senhor, ele quer te passar para esse outro frasco, aonde ele começa a te encher. E conforme ele vai te enchendo, te preenchendo da unção, você vai gerando o caráter de Cristo dentro de você, você vai para o tempo de servir, você transiciona desse frasco, amém? Desse nível de autoridade, de relacionamento, de portar a unção para um nível maior.
onde a manifestação já é mais intensa, a manifestação já é mais pesada. Olha só, esse vidro de óleo que eu tenho aqui, esse óleo que eu tenho, ele é cheiroso demais. Porém, ele não é tão grosso como esse daqui. Esse daqui, ele tem os moldes que o Espírito Santo nos deu. Então esse óleo aqui é o óleo que nós fizemos, segundo a direção do Espírito Santo. Então eu sei todas as fragrâncias que tem aqui dentro. Eu sei como é que ele foi feito, eu sei a data, eu sei o modo, eu sei a oração que eu fiz, a consagração que eu fiz ao Senhor para fazer esse óleo aqui. Esse daqui eu já ganhei, eu não sei o caráter dele. Eu sei que a sua coloração, eu sei o seu aroma, mas nesse daqui eu sei tudo como ele foi feito. Eu sei para quem eu compartilho, eu sei para quem eu libero. Ele aparece os sinais aqui embaixo, não vai dar para você ver aqui, ó. Manifestação do pó de ouro. Então ele manifesta. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, as fragrâncias do seu caráter, as características do caráter de Cristo em você começam a ser conhecidas, começa a ser espalhada, começa a ser manifesta. Só que todo aquele que precisa e vai manifestar o caráter de Cristo, ele precisa passar pelo terceiro processo. E o terceiro processo é caminhar junto, é se relacionar, se submeter para servir e também aprender. Quando você caminha com alguém, você precisa entender que você precisa se submeter para aprender aquilo que aquela pessoa carrega. Olha só, quando a gente olha para Elias e Eliseu, nós vamos ver que Eliseu largou tudo que ele tinha, abriu mão de tudo de fato, né? Matou os bois, largou a fazenda que ele tinha porque ele era agricultor, e Eliseu segue Elias. Por um longo tempo, Eliseu anda colado com Elias, ele começa a observar como Elias se move, como Elias é, o caráter de Elias. Ele começa a entender como Elias se relaciona com Deus, como Elias se manifesta, né, através do poder de Deus, através da unção do Espírito Santo, através da autoridade liberada sobre ele. Depois desse tempo de servir, transformação de caráter e de conhecer, de aprender através do relacionamento e do convívio com Elias, Eliseu começa a entrar no estágio onde ele está apto para receber a porção do Espírito liberada sobre ele. Amém? Quando Elias pergunta o que tu queres antes de eu partir, ele fala, porção dobrada do teu Espírito. Elias fala, dura coisa pediste. Mas Elias sabia que por mais que fosse duras coisas que Eliseu pedia, ele estava em uma estrutura formada, gerada pelo Espírito de Deus, para suportar e manifestar aquilo que iria vir sobre ele. A prova é tanto que Eliseu teve que fazer o dobro dos milagres que Elias fez. Depois que Elias parte, o manto vem sobre Eliseu. Eliseu recebe e começa a operar numa dimensão extraordinária, ao ponto das pessoas olharem para Eliseu e falarem, ei, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ou seja, quando você serve, quando você permite que o seu caráter é transformado, e você permite ser ensinado por aquele com quem você caminha, através da unção, ela vem sobre você. A unção, queridos, existem 3 coisas, e essas 3 coisas são os pilares, e não existem, como é que eu posso dizer, atalhos para você fugir disso. Quando a unção vem sobre você, existem 4 coisas, o relacionamento precisa existir, a transformação de caráter precisa existir, porque sem caráter, você, ao invés de se tornar um crente que flui, um ministro de Deus, você se torna um feiticeiro como Balaão. O relacionamento é o que te faz ser guiado pelo Espírito, caso contrário você vai fazer segundo as suas vontades e não segundo as vontades de Deus. A transformação do caráter, onde você tem esse caráter gerado pelo Espírito, né? Você tem ali o servir, a submissão, porque quem um dia se submeteu, quem um dia serviu, saberá como se mover em autoridade. Caso contrário, você vai forçar para que pessoas te obedeçam,
para que pessoas façam aquilo que você quer. Então você vai se tornar um ditador, feiticeiro, sem direção, com a unção sobre a sua vida, porque você exerce os princípios. Você entende? Infelizmente é o que nós temos nos dias de hoje. E o último é o conhecer, sem você ter a revelação, o conhecimento. Sem você aprender acerca da unção, sem você aprender acerca daquilo que é genuíno do reino dos céus, as bases da estrutura do reino, você começa a manifestar coisas que são segundo os seus desejos e a sua carne, não segundo as direções do Espírito. Ou seja, ao invés disso te levar a uma maturidade em Deus, onde a unção vai manifestar um nível de poder, vai ser intenso, você vai andar no nível raso, mas você vai se achar o top das galáxias. Só que ao contrário, ao invés de você estar trazendo vida, você está oprimindo pessoas para conseguir aquilo que a sua alma deseja, e não aquilo que o Espírito de Deus, ele de fato quer. Entende? Esses dias eu estava pensando, e eu estava lá no meu trabalho, eu estava falando com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, por que os ministros de fora, né, os ministros dos Estados Unidos, de outros lugares, têm um entendimento, uma revelação de forma genuína e mais intensa acerca do Evangelho, acerca do sobrenatural, e nós que somos promessa de avivamento, não temos esse nível de entendimento, esse nível de relacionamento, esse nível de manifestação. Sabe, cara, se você acha que na nossa nação é muita manifestação do Espírito, eu quero te dizer que ainda é rasa. Ainda é rasa. Se a gente for olhar para os países que não são promessas de avivamento, mas tiveram um avivamento passado, as manifestações ainda são rasas. E sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele me disse, Caio, o problema é que ninguém quer se relacionar, se submeter, servir, conhecer e ter o seu caráter moldado. Porque tudo isso leva um tempo. Nós aprendemos que a unção já veio sobre mim e eu já posso sair ministrando. Cara, sem caráter, sem uma estrutura, você pode até ministrar, mas aquilo que você vai transpassar, aquilo que você vai manifestar, nem sempre vai ser a totalidade daquilo que Deus quer. Por isso que nós temos visto aí muita gente que carrega a unção e não passa de filhos mimados. Não passa de filho que, se você não concordar com aquilo que eles carregam, com aquilo que eles dizem, com aquilo que eles pregam, eles falam, olha, eu vou te amaldiçoar, eu vou fazer isso. Eles querem te expor, eles querem te... Sabe? Porque você não concorda com a conduta deles. Isso não é maturidade. Isso não é um caráter. Isso não é uma estrutura. Então eu quero dizer que para você receber a unção, não existem atalhos. Não existem meios. Não é só a imposição de mãos. A imposição de mãos vai vir sobre você. Você vai manifestar, sim, claro, mas não numa totalidade, porque você precisa ter relacionamento, caráter. Você precisa se submeter, que é o servir para gerar autoridade. Você precisa ter um conhecimento, a revelação daquilo que você está carregando. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo, que tenha sido mais de exortação do que impulsionar você, mas eu quero que você entenda que eu estou te encorajando a ir mais fundo, andar nas bases genuínas, andar nos alicerces genuínos, porque se você fizer aquilo que é genuíno, aquilo que é direções do Espírito, queridos, você vai crescer sem se corromper. Amém? Que o Pai te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva, comente, e que nós possamos entrar nesse novo ano carregado da manifestação do Espírito, mas com maturidade genuína. 2022, os filhos maduros hão de sobressair, hão de se destacar, hão de viver coisas extraordinárias. Eu sei que você está crescendo em maturidade. Então 2022 é o ano que o Pai desenhou para a minha vida e para a sua vida, amém? Siga os desenhos proféticos, siga as direções e os desenhos do Espírito, tá bom? Beijo no seu coração, fica na paz, até breve, que o Pai continue te abençoando.